Vamos aqui esperar que a nossa Dicla aceite o convite. E se tiverem a ouvir também, por favor, enviem para os vossos conhecidos e amigos para esta live com a nossa querida Dicla Buriti. Penso que acho que não sei se há alguém que não conheça a Dicla. Ok? Olá, sejam todos bem-vindos, podem ir entrando. E dizia eu que no próximo mês, aliás, próximo mês não, este mês, o mês de junho, mais precisamente no dia 22, vou estar na Feira de Lisboa, na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, para uma sessão de autógrafos do meu livro Todos Precisamos de Cura. Este livro nasceu muito espontaneamente e foi no momento em que eu e a Dicla Buriti estávamos juntas, e eu quero que vocês ouçam dela como é que foi esta experiência. Vamos aqui convidá-la e ver se ela entra. Ok. Olá, Ariana, para Angola. Bem-vinda à nossa rubrica Uma Hora com a Terapeuta. É sempre um prazer ter-te aqui. Deixa-me ver aqui, vou tentar ligar aqui este microfone para ver se ouve. Entretanto, vamos enviando aqui também, já estive a enviar aqui alguns convites. Deixa eu mandar os aviãozinhos. Consegues me ouvir bem? Vou mandar alguns aviãozinhos. Podem mandar os aviãozinhos. Ariana? Consegues me ouvir? Consegues me ouvir? Estás a ouvir-me? Não, estou a ouvir lindamente. Vamos aqui enviar aqui baixo convites. Já estive aqui a dar uma introdução às pessoas que hoje tenho-te como convidada, e que nós vamos falar sobre um tema muito pertinente, que é a comunicação, a cura na comunicação. E sendo tu uma mulher da comunicação, uma comunicadora 360, que ainda tens que explicar bem como é que é isto. O que é isto de ser comunicadora 360? O que é isso? Comunicadora 360 surgiu porque eu tinha necessidade de juntar um bocado daquilo que eu fazia. E como tu sabes, eu faço muita coisa. Só que durante muitos anos, essa coisa de ser várias, incomodava-me o facto de eu não ter um termo, uma definição, uma forma de apresentação. Então percebi que a maior parte do que faço tem a ver ou com arte ou com comunicação. Então hoje defino-me como artista e comunicadora 360. Artista para englobar performances, canto, dança, também performances como atriz. E depois comunicação 360, onde cabe tudo. Cabe a Dicla mestre de cerimónias, a Dicla influencer, a Dicla apresentadora de televisão, a Dicla realizadora de rádio, a Dicla locutora de rádio, todas elas no mesmo pacote. Então 360 graus, está tudo à volta. Olha, eu estava a dar a introdução sobre o livro. O livro cuja a madrinha és tu. Love it! Para quem não sabe, as pessoas que nos estão a ouvir, se calhar pela primeira vez e que não sabem, durante quase 2 anos, a Dicla tinha um programa na rádio LAC, e durante 2 anos eu fui era convidada dela fixa às segundas-feiras, no Segundo Acordou. E mesmo o programa em si nasceu assim de uma série de transformações e de ideias da Dicla e desta força da comunicação,
E também de questões existenciais, que nós sempre tivemos isso, passamos horas e horas a conversar sobre a vida, sobre a existência. Só sobre sermos, só somos. E daí o programa também ganhou esta vida, começou a ganhar esta vertente, e então eu à segunda-feira eu era a terapeuta convidada. E tivemos assim durante 2 anos conversas muito, muito profundas. E num desses dias, mais precisamente, alguns em outubro de 2024, numa das nossas vindas, porque à segunda-feira depois vínhamos juntas para casa, moramos, somos aqui vizinhas, ainda coincidentemente, e vínhamos a filosofar sobre tudo, sobre curas, sobre comunicação, sobre dar voz, sobre falar as nossas próprias verdades. E nisso a ambição, porque a Dicla, não é para dizer que é para dizer, podes dizer. Mas a Dicla não sabem, então revela. Pronto. A Dicla está também prestes na iminência de gestar, que é uma gestação, de um livro que ela daqui a bocadinho vai contar-nos um bocadinho mais. Ok? Mas que pronto, está no forno, e numa dessas conversas, quase que simultaneamente, e a falarmos de cura, vínhamos na mesma linha de pensamento, e eu falei, sim, todos nós precisamos de cura, e depois repetimos quase que simultaneamente isso, todos nós precisamos de cura, e esse ficou então o título do livro, deste livro que reflete, é como se fossem retalhos da minha própria vida como terapeuta, como life coach, como mentora durante muitos anos. Já vão mais de 30 anos. Não me perguntei que idade é. Mais de 30? Sim. Mas como terapeuta Prana Killer é há cerca de 10 anos, mas no processo de mentoria, de coaching, já vão há muitos anos a ouvir dores, a ouvir processos de cura, a ouvir também muitos sucessos, pessoas que se conseguiram transformar, que conseguiram ter controle da sua vida, da sua existência, co-criadoras da sua realidade. E pronto. E o livro vai sair já no próximo. Eu estou a fazer no próximo mês. Já é este mês, já é o dia 22 de junho. Já estamos em junho. E vai ser ali em Lisboa o lançamento, porque a editora é portuguesa, Novembro Editora, e então o lançamento vai ser lá. Vamos aproveitar o último dia da Feira do Livro, que é no dia 22 de junho. E no dia 28 vamos fazer assim uma apresentação ao público da obra, também em Lisboa, no espaço Pétalas Cósmicas. Tem tudo a ver com isto, com cura, com saúde, com terapias holísticas, com yoga, com meditação, com alimentação saudável, enfim, tudo o que nós, a Dicla e eu, passamos a vida a pregar e a falar e a filosofar. Olha, e agora, não é? Agora para Angola, e para Angola? Quando é que... E para Angola, depois vou para a Holanda, depois venho aqui em Angola, vamos em setembro, vamos fazer um lançamento. Em setembro. As pessoas já voltam de férias, porque está muita gente fora. É por mim. Tem que estar na primeira fila para ver isso. Depois, e mais, né? Nosso bebê. Depois vou fazer o lançamento na Holanda. E depois lá para o final do ano está previsto no Brasil. Uau! No Brasil. Uau! Ariana! É um cura, significa que todos, em todos os lugares do mundo, em todas as realidades, em todas as idades, todos precisamos de cura. Então o livro pode ir para qualquer parte do mundo, ele vai estar no sítio certo, identificado. Toda a gente vai se identificar com a obra. Eu já tive o prazer de ler, dei uma passagem, são muitas páginas, mas carregado de conteúdo muito importante, afinal são muitos anos de experiência, mas não é só sobre a experiência da Ariana. Eu acho que o livro tem um cunho científico muito grande, traz
muita awareness, né? Muito awareness, muito conhecimento, que toda a gente devia ter acesso a esse conhecimento. É uma ferramenta de cura para quem quiser se curar. Eu já desfrutei de muitos anos de experiência desta terapeuta que está em Angola com um objetivo muito nobre de ajudar-nos a todos, de ajudar-nos na nossa evolução. Eu lembro-me de, numa destas nossas conversas existenciais, eu ter perguntado a Ariana por que ela escolheu Angola. Ariana, por que estás em Angola? Por que escolheste Angola? Ela disse, eu sei, é também angolano, os meus netos são angolanos, os meus filhos, não, mas por que Angola? E ela disse que sentia um chamado muito grande para ajudar-nos na nossa evolução. Nós sabemos que os africanos, em especial, precisam de cura o mais urgente possível. Tudo o que nós passamos nessa vida, então estás aqui, estás no sítio certo. E agora de Angola para o mundo, este bebê, para curar mais pessoas. Mas eu sou muito grata por Angola me ter recebido, me ter acolhido. Tem sido uma experiência muito gratificante. Tenho conhecido pessoas fantásticas em todas as áreas. Mulheres super poderosas, lindas e maravilhosas por dentro e por fora, super poderosas e que também estão no seu processo, na sua jornada de cura. E como são corajosas as mulheres angolanas, deve ser assim, uma coisa muito especial ser angolana, ter orgulho de ver tantas mulheres angolanas a se curarem, a ajudarem outras pessoas a se curarem, porque em Angola todo o trajeto histórico não foi fácil. Tem uma densidade espiritual, karmática, muito forte, muito densa, e que realmente, se formos a ver, não tem outra forma, temos que curar, e depois isto vai de geração em geração, não é só uma geração, são uma série de gerações, são processos históricos que precisam de ser curados, não é? Ciclos geracionais. Diz? Ciclos geracionais. Estou a mandar mais aviões, porque eu acho que a gente vai fazer parte dessa conversa. Estamos só a começar. Vocês podem ainda enviar os vossos aviõezinhos, não só para as mulheres maravilhosas, para os homens maravilhosos da vida, para as pessoas que gostam de profundidade, porque aqui é profundidade. Nós falamos em profundidade. É tudo. Estão preocupadas com as trends, mas querem ouvir conteúdo transformador. Então já mandei mais aviões. Vamos falar hoje, eu convidei-te por várias razões, não é? Para já por seres a madrinha e por teres-me sempre, desde o primeiro momento aqui em Angola, teres sido uma pessoa tão importante na minha vida, como motivadora, e depois as tuas palavras são palavras tão encorajadoras, tão empoderadoras. Elas acabam por ajudar no nosso processo de cura. Como eu calculo que dezenas de pessoas que lidam contigo, quer pessoalmente, quer por te assistirem nas redes sociais, na televisão, na rádio, quer dizer, tu és uma influencer. E és muito acarinhada pelas pessoas, as pessoas amam-te muito por seres quem és, por seres uma pessoa simples, humilde, mas com uma beleza, uma coisa incrível, contagiante, e eu tenho o privilégio de estar mais perto de ti. Muito perto. Vocês soubessem o quanto. E de desfrutar a pessoa maravilhosa que tu és. Diz-me, o que é para ti a cura? Como é que tu vês a cura na tua vida? Uau. Primeiro deixa só sentir outra vez essas palavras que tu disseste, absorvê-las, porque faz parte do meu processo de cura aceitar elogios, ouvi-los com coração, deixá-los guardados, não responder, não interromper, não minimizar, aceitá-los, sentir que os mereço. E aprendi contigo que nós somos suficientes como somos, só precisamos ser. Só somos, né? Só somos, tu só és, Dicla. Então eu acho que a cura é um processo e para ser sincera, eu acho que eu tenho descoberto, ao longo da minha vida, dos meus poucos e muitos anos de vida ao mesmo tempo, dependendo do que é que nós estamos a relacionar, mas eu tenho descoberto que nós viemos basicamente à Terra a curar-nos. Porque pensa comigo, eu gosto de dizer que a vida é como se fosse uma corrida de estafetas e está na nossa vez de levar o bastão. Estou sempre a repetir isso na rádio.
A vida é como uma corrida de estafetas e está na nossa vez levar o bastão. Na escola, na educação física, fazíamos muito corridas de estafetas e quando tivesse a nossa vez, tínhamos que correr o mais rápido possível. No caso da vida, não é sobre rapidez, mas sobre cura, sobre processos que nós precisamos passar. Nós herdamos a cor dos olhos, o tom do nosso cabelo, a textura, o tom da nossa voz. O meu avô tinha uma voz poderosa e eu vejo que eu, meu pai, os meus irmãos têm todos uma voz muito poderosa, não só altiva, audível, mas com poder, não só a voz no sentido material. E eu acho que nós herdamos também isso dele. É uma pessoa que ficou muito conhecida pela sua voz e nós estamos a deixar a nossa marca pela nossa voz. Mas ele e os outros antepassados deixaram-nos também outras heranças. Muita coisa que nós não sabemos, que eles viveram no passado e que ficou registado no nosso DNA, no nosso ácido desonucleico, a nossa carga genética. Nós temos também as vivências dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. E nós herdamos e acabamos por viver situações, e eu vivi muitas situações, algumas delas a Ariana conhece, antes de ter conhecido, já tinha vivido muitas outras, só que se calhar eu não tinha consciência que eu tenho hoje de que muitas situações que eu estava a viver não tinham só a ver comigo. Tinham a ver com várias outras pessoas que vieram antes de mim e que passaram-me isso tanto em carga genética, quanto espiritualmente, quanto energeticamente. Hoje eu tenho plena consciência disso. E hoje eu sei que não é culpa minha, mas é responsabilidade levar esse bastão o mais longe possível, o melhor possível, o mais curado possível. E por acaso estou numa altura da minha vida, é que esta conversa faz muito sentido, porque eu antes achava que a cura era um processo zen, que era um processo bonito, que era um processo muito relacionado com a aura, com a meditação. Meu Deus, a cura não é só isso. A cura pode ser desafiadora, pode ser horrífica em algumas vezes até, pode ser um grande pesadelo, mas ela é possível. Ela é possível, ela liberta-nos. Cada vez que nos curamos, nós estamos a curar outras pessoas, próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, trisnetos, as pessoas à nossa volta que nos acompanham, como no meu caso. E eu acho que no meu Instagram eu acabo por ser muito nua, mostrar muito do que eu sou na vida real, porque na televisão eu tenho um script, eu tenho tempo, no meu Instagram eu sou livre. E como eu sou livre, eu conto a minha história. Muita gente percebe os dias que eu estou bem, os dias que eu não estou bem, o que é que me terá acontecido, porque é que eu não publico há uma semana, coisas desse género. Então toda a gente acompanha o meu processo de cura. Eu gosto de mostrar o lado bom da vida, mas acreditem, o lado bom vem também deste processo de libertação que eu tenho feito ao longo da vida. E que tu fazes parte também, Ariana, como terapeuta. Eu acho que toda a gente todos nós devemos ter um terapeuta, uma terapeuta na nossa vida, porque também sou terapeuta. nós precisamos. Todos precisamos de cura. Literalmente. Beijo. Olha, então é isso a cura para mim. Uma grande resposta para falar sobre isso, porque é muita coisa. Não é só uma coisa, e há várias perspectivas da cura. Eu falava antes de ontem também com uma grande amiga minha, a doutora Marta Carvalho Rodrigues, fomos colegas da faculdade, e ela falava da cura como a ausência de dor, não é? Numa perspectiva mais prática, ocidental. Não é? Porque falar do bem-estar ou cura é a ausência de dor, a paragem do sofrimento, e quando nada nos dói, então, em princípio, estamos curadas. Mas existem outras formas de ver a cura como uma transformação. E a cura não tem necessariamente que ser a ausência de dor, não é? Porque é através da dor que nós também crescemos. E às vezes curar é nós abraçarmos, parece assim um bocadinho paradoxal, mas é abraçarmos as sombras, as nossas sombras. Curar-nos significa nos tornarmos inteiras e nem sempre é sem dor, porque a transformação, e nós vemos desde o nascimento de uma criança todos os processos que ela passa para ela crescer, não é?
provoca dores, chora, tem dores. Nós E na nossa próprias, para darmos a luz a uma criança, precisamos passar pelo processo da dor, e é incrível como o nosso corpo é perfeito, depois libera hormônios da felicidade, do prazer, para nós podermos amamentar e cuidar daquela criança durante aquele tempo que a criança precisa de nós. Então, não tem como fugir da dor. Não tem até como. esquecemos ali aquelas horas de sofrimento, tudo passa quando a criança vem, não é? Pronto, depois existem outros processos, mas isso são outros processos. Mas a questão da cura como transformação, e foi essa a ideia que eu também trouxe no livro, e se a capa do livro, para as pessoas que ainda não viram e podem ver no Instagram, é a transformação de uma lagarta que passa pelo processo do casulo e depois ela liberta-se e torna-se uma linda borboleta, não é? E todos, eu não acredito que a lagarta não tenha tido passado por dores naquele processo de transformação. Ela está ali durante umas semanas fechadinha e depois quando sai com aquelas asas lindas e maravilhosas, portanto ela passou por um processo de transformação, que é o que acontece muitas das vezes connosco, quer a nível físico, quer a nível mental, emocional e até mesmo espiritual. Okay? Nós viemos hoje falar de comunicação e cura. E nós, nos nossos programas da rádio, e isso era uma coisa muito corrente, tu dares voz a muitas pessoas que não se fazem ou não se conseguem fazer ouvir, o partilhar, mas o também trazer situações às vezes desconfortáveis, confrontantes, para que o ser humano desperte a consciência. Okay? Queres-me falar um bocadinho mais de todo esse teu lado do despertar da consciência? A rádio, acho que tem sido um canal, muito dizer, tem sido um canal fundamental para mim. Mas antes de pensar no outro, tem sido um canal para a minha própria cura, para a minha própria consciência, para a consciência de mim própria, para me entender como ser humano. Eu acho que eu devo ter, ao longo dos entre 30 e 33 anos, eu tive o despertar, o acordar, o despertar da consciência. Tive um momento, tive um auê, como dizem os brasileiros. Eu li um livro, e gosto muito de falar sobre isso, que se chama O Segredo, um livro famosíssimo, um best-seller mundial, internacional. O Segredo da Rhonda Byrne. E quando eu li o livro pela primeira vez, eu senti nada. Eu li apenas palavras, eu nem entendi o que é que ela queria dizer com um segredo. Mas quando eu li pela segunda vez, isso foi perto dos 33 anos, eu comecei a perceber o que é que o segredo significava. O segredo é a lei da atração, que ela traz em vários exemplos de como se manifesta na vida dela, e que eu percebi depois que afinal eu tinha usado a lei da atração toda a minha vida e tinha manifestado a minha própria carreira, de mais de 25 anos também, meu Deus, de existência, tinha manifestado muitos dos meus sonhos através da lei da atração. E fui começando a perceber como é que 1 mais 1 dava 2, dava 11, algumas vezes também. Como é que eu fui fazendo isso? Mais importante do que isso, eu fui começando a perceber como as leis universais atuavam e como eu tinha, de alguma forma, o poder sobre elas. Eu podia usá-las a meu favor. Bom, daí para frente foi ler vários outros livros, como Tu Nasceste Rico, que é um livro de Bob Proctor, You Were Born Rich, que é o livro que mudou completamente a minha forma de olhar para a vida. Um livro ousado, que começa logo com esta afirmação, que nós nascemos com tudo o que precisamos para nos tornarmos ricos, sendo riqueza com significado muito mais amplo do que dinheiro. Toda a riqueza que nós podemos imaginar aqui, inclusive a espiritual, inclusive essa que traz a cura, e abriu-me os olhos para o mundo de uma forma diferente. É como se eu agora passasse a usar uns outros óculos, com uma outra graduação, e começasse a ter leituras muito fora da caixa. Toda a gente está a olhar e está a ver uma árvore. Eu não estou a ver uma árvore, eu estou a ver uma árvore com vida. Eu consigo ver e sentir a seiva dentro da árvore. Eu sei que ela está a passar milhões positivos. Eu sei que influência ela pode ter na minha vida. Eu sei que influência eu posso ter com ela. Eu sei que ela está conectada pelas raízes, através das raízes, a todo o resto da natureza. Eu sei que se eu falar com ela, ela consegue ouvir e manifestar que ela realmente está a ouvir. Então eu passei a ver o mundo nesse processo de uma forma diferente.
Quando eu comecei o programa de rádio, eu já estava nesse processo. E eu não sabia na altura, no início, eu não sabia já, que eu iria encontrar seres tão especiais e que todos esses seres, no fundo, iriam estar a participar do meu processo de cura, a curar-se também, porque tem os dois lados da moeda, e ao mesmo tempo a dar a chance aos ouvintes de começar os seus processos de cura para quem estava a começar e continuar para quem estava a continuar. E foi isso que aconteceu através da comunicação. Eu agora sou mais consciente e mais intencional e eu uso todos os canais de comunicação que eu posso. O Instagram com os textos gigantes que eu escrevo muitas vezes, a rádio com um programa maravilhoso, Tardes lá com Dico Abriti, com a participação da Ariana Ferlanzan, da Nádia Brock, Fátima Sampaio Fernandes, três, por acaso são mulheres, mas depois juntaram-se o Fausto Mateus e nós conseguimos realmente fazer um programa que fosse da alma, que falasse do coração, que falasse de cura. Então fizemos os dois lados da moeda. Curamos-nos ao longo do processo do programa e também ajudamos outras pessoas no seu processo de cura, através da voz. Tão bom, tão maravilhoso. Olha, Tem ainda... Mas vamos por aí que eu vou fazer. Como? Com as chaves? Eu fechei a... Sim. Nayane. Sim, agora vamos dizer ao pai. O pai vai ajudar, tá bem? Tá bom? Faz parte da vida. Faz parte da vida, tão bom. Olha... Nayane participa de todos os lives que eu faço, sabes? Todos. É uma marca, é uma marca. Manda um beijinho a tia Ariana. Beijinho. Meu amor. Agora vai para tá bem, filho? Tranca a porta. Quero ver se consegues trancar, tá bom? Quero ver. Do lado de fora. Quero ver. Vai. Continua vendo. Ok, então continuar a ver. Ok. Tá bem. Vou continuar a ver. Uau! Um truquezinho. Olha, eu queria falar ainda sobre a comunicação, a voz, a palavra. É um dos processos, uma ferramenta de cura extremamente importante. E eu vejo isso também nos meus clientes, porque muitas das vezes eles não conseguem definir, dar um nome, utilizar uma palavra relativamente àquilo que sentem. Não fomos muitas das vezes habituados a dizer, contar a nossa história e a dar um nome aos sentimentos e às emoções. O nosso dicionário de emoções muitas vezes é muito limitado. Não conseguimos definir a nossa história em termos de emoções e atribuirmos o nome. E isso às vezes é muito complicado, porque eu vejo isso nos meus clientes em todas as partes onde eu já trabalhei. Vi em Portugal, vi na Holanda, vi em Suriname, vi em vários nos sítios onde eu passei. Eu vejo que é uma pena que não tínhamos aprendido, que na escola também, agora já estamos numa outra era, Não, já. já estão conscientes, já começam a ser estimulados a se expressar, a dizer o que é que se sentem, a nomear. E isso é extremamente importante na educação dos nossos filhos, não é? E não têm idade, e começam desde muito cedo a aprender a lidar também com as frustrações, a dizerem o que sentem. E isso é extremamente importante. Dar voz às emoções, aos sentimentos, ajuda enormemente no processo de cura. E eu lembro-me também nos teus programas, por exemplo, de televisão, e vi algumas séries de pessoas que tu levas, convidadas que tu levas e que não têm voz e que através de ti elas conseguem dar voz àquilo que ninguém vê. Queres falar sobre isso? Completamente, essa tua análise é genial. Muitas vezes as pessoas não percebem
que a voz é mais do que esta ferramenta audível que nós temos para comunicar o tom de voz, que pode ser meigo, pode ser forte, pode ser autoritário, pode ser acanhado ou tímido. A nossa voz é também... A nossa voz é também a nossa verdade, aquilo que nós temos para dizer sobre nós. E acaba por ser esse canal de comunicação. Interessante é que na nossa profissão, ou na minha profissão, na tua também, porque trabalhas com isso, mas nesta profissão, a comunicar, nós não estamos a fazê-lo para nós. E eu acho que isso precisa ser dito. Muitos comunicadores precisam ouvir isso. Há uma ideia ilusória de que eu vou ser apresentadora de televisão, eu vou ser locutora de rádio porque eu quero ser famosa, porque eu quero falar sobre mim, né? Dá a impressão, parece que alguém nos vai entrevistar nesse momento quando somos nós que vamos passar a palavra ao outro, e porque é bonito, é glamouroso, mas ser uma verdadeira comunicadora é dar voz aos outros, é dar palco aos outros, é dar voz às histórias e às verdades que os outros precisam partilhar, é curar, é curar. No fundo, é curar. É quase como ser uma terapeuta dentro do universo da comunicação, porque nós somos canal e eu conscientemente hoje sei que sou um canal. Sou um canal pelo qual outras pessoas podem passar. Sou um canal que pode inspirar outros, mas também sou um canal para deixar passar outras histórias. E agora faço isso intencionalmente. Eu lembro-me que quando me apresentaram o Zimband e quando me convidaram para apresentar o Zimband, que é o programa que eu faço atualmente na TV Zimba aos domingos, às 14h30 em direto, são 3 horas de programa. E eu sabia que o Zimband era um programa de entretenimento, porque eu já tinha visto. O Zimband não é um programa novo, já existia na grelha da TV Zimba há alguns anos. E eu sabia que era entretenimento. Aí eu lembrei-me, eu já fiz muitos programas de entretenimento desse género. Eu fiz muitos multishows, eu fiz Domingo ao Mongolê, eu fiz Jovem Mania, fiz Angola da Sorte, eram programas desse género. E sempre teve essa pitada de educação, de cultura, mas agora eu queria alguma coisa a mais. Eu não queria só isso. Eu não queria fazer só um programa de entretenimento. E quando me falaram de uma rubrica muito especial que se chama Histórias de Vida, convenceram-me. Histórias de vida, fala-me sobre isso. Vamos contar histórias, Dico. Vamos deixar as pessoas partilharem as suas histórias. As pessoas precisam deste canal, dessa voz. Compraram completamente o entusiasmo, a minha vontade de fazer televisão, porque aí sim, aí tem sentido. Combina com o meu propósito de vida, combina com todo o lado social que eu já trabalho há muitos anos e que muita gente não sabe, mas que faz parte do meu ser. Só que agora com intenção. Agora com intenção. Agora eu sei o que é que eu vim fazer. Diz-me lá, o que é que tu vieste fazer? Qual era o teu propósito de vida? Eu vim inspirar. Eu vim inspirar. Mas eu também vim ser um canal. Eu vim ser um canal. Sabes o que é que eu descobri? Eu fui assim olhar para o meu passado e eu percebi várias pegadas do meu propósito. Porque durante muito tempo eu tive dividido entre a apresentação de programas, ou ser comunicóloga, ser comunicadora e ser artista. E tu sabes que eu tenho uma eterna divisão, porque são duas paixões muito grandes. Dentro delas estão várias outras subpaixões, mas essas duas chamam muito por mim. Eu adoro apresentar e eu comecei dessa forma, a nível público. Mas eu fui começando a olhar as pegadas e a perceber o que é que eu faço naturalmente desde pequena. Mas eu lembrei-me que Deus deu-me uma voz, um Vozeirão. vozeirão, uma voz acentuada, uma voz poderosa. Eu tenho dificuldade em falar baixo. Eu chego assim, às vezes eu quero dizer uma coisa assim baixinho no ouvido de alguém, mas não consigo, porque a voz tenho um certo poder. Deus deu uma imagem apelativa, uma imagem bonita de se ver. Deus deu-me carisma, Deus deu-me simpatia, Deus deu-me empatia. E eu fui começando a construir o puzzle. Espera lá, tudo isso era para usar em comunicação. Para quê? Que era a pergunta, né? Mas para quê? Se o propósito é algo que serve não só a mim, serve aos outros. Para ser canal para os outros, para a voz do outro. E para inspirar outras pessoas a serem canal também. E hoje eu sei que É cura. E isso é cura. isso é cura. Para quem entrou no live a pensar, o que é comunicação tem a ver com cura?
Como assim? Ai, Tem tudo a gosto. ver com comunicação, tem tudo a ver com cura, porque eu consigo imaginar, e eu tenho lidado com algumas pessoas que, pronto, estão no mundo das artes, não é? Que também é pronto, a pintura, não é? A música, tudo isso são formas de comunicação e de E de cura, não é? cura. Porque muitas pessoas se curam através das pinturas, das artes, da música, da comunicação, do jornalismo. É uma forma de expressarem as suas emoções. E eu vejo, o que eu vejo muito é que ainda existe um caminho muito longo também, porque as redes sociais, a comunicação, pode ser um canal de cura, mas também pode ser um canal que traz muitas marcas dolorosas, que traz muito desconforto, que traz ansiedade, que traz depressão. O associar o reconhecimento ou falta de reconhecimento é um dos o outro lado, o outro lado da moeda. Como é que tu vês isso e tu lidas com o mundo artístico e tu conheces dezenas de pessoas e de artistas? Como é que tu vês este lado que necessita de cura, nomeadamente nas pessoas públicas, não é? Que têm esta missão? Nós espelhamos nas redes sociais e nos nossos programas, exceto há umas pequenas exceções, há algumas pessoas, ainda hoje eu estive a ver uma, e acontecem algumas culturas, tu conseguiste esconder e camuflar aquilo que tu passas, e quando as câmaras estão ligadas, tu és uma pessoa, mas quando a luz se apaga, tu és outra pessoa, ou seja, voltas a ti, voltas a ser. Eu não consigo, não sei fazer isto. Graças a Deus não preciso. Gosto de ser eu em todos os lugares e gosto de continuar a ser eu quando as luzes se apagam. Mas, claro, quando as luzes estão acesas, há uma certa postura, há uma certa forma de estar, há um certo falar, que é um bocado diferente daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós bebemos, como sociedade, da doença dos artistas. Nós alimentamos-nos da doença dos artistas. E essa analogia é muito fácil perceber, por exemplo, em relação à música. Há um género de música que os brasileiros chamam sofrência, que nós aqui chamaríamos música romântica. E quando nós ouvimos músicas da Adele, Os Corações Partidos, da Whitney Houston, nós cantamos, nós choramos, nós identificamos-nos, nós estamos a viver da doença do artista. Então a doença do artista também cria coisas bonitas. Nós vemos no teatro, nós precisamos representar personagens que não são todos para o lado positivo, mas eles estão lá a servir um propósito. E no final o propósito é o espectador perceber que o negativo não está bem, que o positivo vai ganhar no final. Mas por enquanto nós vamos precisar ver isto acontecer. E para ver isto acontecer, o ator precisa sentir. O artista tem lá dentro. Então todos temos processos dolorosos que às vezes usamos positivamente na arte, outras vezes escondemos, mas são processos que também alimentam o outro, porque parece que a identificação é mais fácil quando é uma coisa menos positiva, sabes? Parece que é mais fácil chorar a dor do outro, parece que é mais rápido do que celebrar o outro. Acho que os seres humanos identificam-se muito mais na dor do que na felicidade e na alegria. Sinto isso. Daí, se calhar, ser tão fácil viralizar todas as notícias que viralizam, mais negativas, mais pesadas, mais horrendas, são mais rápidas de viralizar. Toda a gente vai, ai, coitado, vai comentar. Não sei se sente de verdade ou se só é mais fácil identificar-se com a dor. Há muita cura para fazer no meio artístico. Se calhar esse é um resumo importante dizer aqui. Todos precisamos de cura, os artistas não vão longe disso. Alguns artistas usam a sua doença, o seu lado menos bom, a sua sombra, para estar em palco, para atuar, para trazer os personagens, para cantar, para compor. E outros camuflam, deixam debaixo do tapete, não deixam à vista. Mas há muita cura para se fazer. Olha, Só por favor. é interessante isso porque é engraçado, porque eles trazem
estavas a falar das músicas, cada vez alimentamos-nos da dor e do sofrimento de muitos dos artistas. Até que ponto eles também, na arte que exercem, eles acabam por se curar ou nunca se curam? Eu acho que isso já é relativo, né? Acho que a arte. Um exemplo. Eu fui fazer arte, fui fazer escultura com o Etona, o mestre Etona. O Etona é um homem condecorado presidencialmente 2 vezes em Angola, condecorado internacionalmente como um dos maiores mestres de artesanato. Ele é um artesão. E quando eu cheguei ao lugar dele, ao ateliê dele, eu julguei que eu fosse encontrar o mestre que me fosse ensinar a parte técnica, né? A parte prática. Olha, tu vais pegar, vais martelar, vais fazer isso, e ele disse-me logo, nós estamos debaixo de uma figueira. Sabes o que é que a figueira significa? Com licença. Esta madeira que nós estamos a utilizar é a madeira da cássia. E porquê que é da cássia? E foi buscar toda a filosofia sobre a arte. E eu fiquei fascinada. Eu mal consegui fazer uma peça. Aquilo leva tempo, mas eu fiquei fascinada. Ele deu-me uma aula sobre cura. Ele disse-me, no fundo, que tudo o que ele fazia naquele lugar era curar-se. Ajudava outras pessoas a curarem-se também, que eram as pessoas que ele recebia. O contacto com a natureza, o contacto com aquela árvore que, apesar de não estar viva, mas continuava a trazer essa energia. E falou-me sobre essa filosofia, que é a filosofia dele, que é o etonismo. Então, aquele é um artista que, enquanto se cura, produz. No ato de se curar, enquanto ele está em terapia, a terapia dele é fabricar aquelas peças, ele também está no processo dele de cura. Mas com a peça dele, ele está a curar outras pessoas. E ele disse-me que toda a gente devia ter uma peça de artesanato em casa, uma escultura, porque elas afastam maus espíritos, afastam mais intenções. Fiquei mesmo fascinada, Ariana. Eu fui a uma aula, que eu nem sabia que eu tinha ido àquela aula, mas eu fui a uma aula e saí de lá revigorada e com uma vontade enorme de voltar para aprender mais. Olha, Então, não sei se o artista se cura ou se ele continua a usar esse veículo para o outro, estás a ver? sim, sabes o que eu me lembrei agora? Lembrei-me num dos nossos encontros que tivemos de mulheres, com a Catocha e o grupo e a mãe, etc. E eu lembro-me de um determinado momento, a mãe da Catocha, que eu já mando um beijinho, que é uma linda. E ela fez aqui uma coisa muito gira. Olha, por acaso até tenho aqui, peraí. A mãe da Elisa Manuel, que é cosmetóloga. Ah, exatamente! Ah, yes! Nosso encontro de mulheres. Mas o que é que isto marcou muito, representa muito e representa muito também como, não sei se dá para ver bem, como terapeuta, como coach. Porque o que eu digo é que eu sinto muitas vezes como se fosse uma manta de retalhos, de pequenos retalhos. E é sobre isto, olha, aqui eu fui logo no Maru que diz assim, sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Opa, isto marcou-me tanto, porque é como eu me sinto. Cada cliente que entra aqui, cada pessoa que vem ter comigo com uma dor, com um sofrimento, com algo que não sente bem, que necessita de ser curado, acaba por ser um retalho que eu vou colando em mim. Então, eu sou uma manta de retalhos. E eu, quando estou em terapia, quando estou a dar terapia, quando estou em conversa com alguém, eu estou no meu próprio processo de cura. É um espelho. Eu vejo no outro partes de mim. A empatia que eu tenho que sentir também eu acabo por viver a dor e o sofrimento dos outros para que nós juntos, não é, em conjunto, nesta troca de dar e receber, possamos emergir, sair juntos, muitas das vezes com sucesso, graças a Deus a maior parte das vezes com sucesso, alguns casos nem sempre, mas ao longo, se eu for ver estes anos todos, 30 anos, 30
e tais. Mas pronto. Eu, olhando para trás, e é um pouco disso que o livro Todos Precisamos de Cura fala, nos vários países por onde eu passei, nos vários trabalhos que eu exerci, nas dezenas e centenas de pessoas que eu tenho vindo a falar, nós temos tanta coisa em comum. Nós, seres humanos, temos tanta coisa em comum, tantas coisas boas e também menos boas para ser curado. Então, quando eu vejo o sucesso de alguém, em qualquer área, eu sinto-me tão feliz e realizada por essa pessoa, sabes? Eu vejo isso também em ti, que é uma coisa meio engraçada, é a pessoa ficar feliz pela felicidade do outro. Eu acho que devemos ficar mais vezes felizes pela felicidade do outro, porque isso também é um processo de cura interna. Cada vez que o outro vence, há até um ditado asiático que diz que não existem outros. Não existem outros. E é engraçado, quando nós estamos bem connosco, quando nós sabemos quem somos, nós mais facilmente percebemos que não custa nada aplaudir o outro. Que o outro pode ser inspiração para nós. Neste momento, tu tens lançado o teu livro, ou estás prestes a lançar o teu livro, mas já o tens materializado, é no fundo uma inspiração para mim, Ariana. Eu acho que nós podemos escolher entre mas eu também já devia ter lançado o meu tantos anos e ainda não lancei, ou uau, é possível, como é que se faz? Se a Ariana conseguiu, eu consigo. Então, cada vez que o outro vence, é uma mostra de que é possível tu venceres. E se calhar essa mudança de mindset que vem com o autoconhecimento, que todos nós precisamos ter. Cada vez que alguém ganha um prémio, e eu fui assistir várias vezes a vários prémios de colegas meus, era uma mostra de que é possível eu ganhar o meu. E a seguir eu ganhei os meus. Essa mudança de mindset. Em vez de, meu Deus, porque é que eu nunca sou fulana e ciclana? Olha, mas é bom que tu digas isso, porque eu vou-te dizer, o processo de escrita não é uma coisa linear. É uma coisa que começamos, depois uns dias temos inspiração, depois outros dias não temos inspiração nenhuma, depois quando lemos aquilo que escrevemos já não gostamos daquilo que lemos, e depois reescrevemos. Quer dizer, é tema. E eu lembro-me que eu já estava aqui, já tinha bons bocados escritos, coisas assim, mais ou menos soltas, um tema disto, um tema daquilo, etc. E eu falei com um terapeuta que inspirei-me um bocado nele, que é o Rui Santos, que ele escreveu recentemente um livro. E eu lembro-me de estar a ver qualquer coisa no Instagram e vi-o apresentar qualquer coisa na televisão. E eu disse, meu Deus, não há forma de eu acabar com este livro. Não é tão bom. Que bom que ele conseguiu. E eu liguei para ele. E falei com ele e dei-lhe os parabéns pelo facto de ele ter publicado um livro, e ele também deu-me algumas palavras de encorajamento. Também vais conseguir. E eu lembro-me que a partir daquele dia foi para mim, vou conseguir, vou fazer, e eu nunca mais parei. E num instantinho fiz. Então quer dizer que nós acabamos por nos inspirar de facto uns aos outros, e às vezes é só uma faísca de vermos o sucesso do outro e dizermos, sim, eu sou capaz. Tu escolhes, então, né? Eu acho que é sempre uma escolha. Tu escolhes se causa inveja ou se te inspira. Não, precisamente. Mas é assim, às vezes há aquela inveja saudável, e que pode ser tipo um motor de arranque para nós nos mexermos. Porque todos que se dedicam a algo, foco, disciplina, amor, paixão pelo que fazem, conseguem. E eu achei piada no teu testemunho, sobre falar sobre o último capítulo sobre as leis universais, e de dizeres que este livro sempre viveu na minha cabeça e passou-se de facto pelos processos de manifestação, que tudo começa na mente, não é? E depois, quando pomos a energia certa, o amor certo, as coisas conseguem se materializar, e de facto o livro está aí. O universo é mental, isso é a Ariana que diz.
Ela É verdade. apresenta quase todos os programas que nós fazíamos juntas com o Universo Mental. Por acaso tenho muitas saudades de fazer isso, tenho muitas saudades de estar na rádio contigo, com a Nádia, com o João Abreu, de podermos fazer essa ponte tão importante, tanto para nós quanto para os ouvintes. Era delicioso, era mesmo delicioso. Tenho muitas saudades das nossas conversas depois da. Antes, Sim, mais ou menos, estávamos com pressa, estávamos sempre mais depois, horas e horas, passamos no portão da Ariana e continuámos a conversa e fazia mesmo, faz muita falta ter esses momentos. Mas eu sei que sempre que eu preciso, basta ligar ou mandar uma mensagem e dizer: Ariana, preciso falar. Ela já sabe, pronto, vem meditar, vem cá. Então temos andado nesse processo de cura juntas. olha, diz uma coisa, do livro. O que é que, bom, já falaste, já acabei por dizer as leis universais, mas o que é que te inspirou assim mais na sua globalidade? E o que é que tu achas que as pessoas vão ter ao ler o livro? Poder ter ferramentas para fazerem as suas próprias ações no seu processo de cura. Eu realmente não conheço nenhum outro livro. Eu acho que o que aconteceu foi que tu compilaste muita informação científica que está espalhada, né? Está dividida entre vários livros e vários autores. Mas tu tens muitas referências positivas. Também já leste muitos livros, tens uma enciclopédia em casa com muita informação, várias enciclopédias com muita informação. E eu compilaste o essencial para um processo de cura bem feito, para a autocura até. Mais do que os terapeutas, que também devem ter acesso ao livro para poderem perceber quais são as ferramentas que eles têm em mãos disponíveis, eu, leiga, uma pessoa leiga, pode usar o livro para seu favor, pode usar o livro para perceber como é que inicia o seu próprio processo de cura. E se calhar, o mais fundamental, perceber que precisa dela. Porque eu acho que estamos mesmo nesse ponto, eu acho que estamos num ponto da consciência mundial onde as pessoas começaram a perceber que somos todos muito mais parecidos do que diferentes e que todos precisamos realmente de entrar nesse processo da cura. Acho que já acordamos um pouco, a humanidade já acordou para esse chamado. E tu trazes isso muito bem, muito simples, muito fácil de entender. Deixa eu ver se há aqui alguma pergunta. Eu estou a ver aqui muitas caras lindas, muitas pessoas queridas. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou a mim, ou a Dicla. Toda a gente a prestar atenção, que incrível. Estou paradinhos a prestar atenção. Está aqui a Eliane. Veja aqui a nossa querida Lúcia Stanislas. Alô, Lúcia. Onde está a Lúcia? Não estou a vê-la. Aqui para mim parou, não consigo ver. Eu yeah. É assim, o livro é um guia, como o próprio, é um guia holístico e é um guia de auto-coaching. E é a ideia que as pessoas, ao lerem o livro são ferramentas que eu utilizo nas minhas sessões de coaching e que estou a partilhar. Quase todas as ferramentas que eu utilizo com os meus clientes, eu partilho também aqui, porque eu sou muito apologista da autonomia, que o ser humano tem que se resgatar. E ele, ao se resgatar, ao resgatar a sua essência, ao se tornar inteiro, ele não precisa de nada externo de si, porque todas as respostas estão dentro. Todas as respostas estão dentro. Não há nada que ele possa procurar cá fora que já não esteja cá dentro. E enquanto ele não tiver essa consciência, ele vai sempre dar poder da sua vida, sobre a sua vida, a terceiros. Aos médicos, aos psicólogos, aos psiquiatras, aos astrólogos, aos curandeiros, ao isto, ao aquilo. Os feiticeiros. Tudo mesmo alguma coisa. Enquanto a resposta está dentro de si e no alinhamento com o Criador, com a essência, com a sua melhor versão. Porque nós somos centelhas divinas, nós somos faíscas, lascas do Criador. Então nós temos características também de amor divino, de sabedoria divina, que nos podem ajudar nesta jornada e cumprimos o nosso propósito, a nossa missão de vida neste tempo que ainda estamos aqui nesta jornada chamada vida. E todos nós estamos interligados
Não estamos na vida um dos outros por acaso. Não é por nada que estás na minha vida e eu estou na tua vida, não é? Nós todos precisamos um dos outros, estamos ligados e quando eu me curo, quando eu estou numa família e alguém, um elemento, eu me curo, isso afeta todos os outros. Quando eu me curo, os outros também se curam. Quando eu mudo, o meu meio ambiente também muda. Ok? Então, eu acho que este livro é mais um convite à autodescoberta, ao autoconhecimento, das pessoas olharem para o caminho de dentro, não para fora. Não sei se tiveste esta percepção do livro. Era o que eu estava a dizer, tu acordar, né? O despertar, para a maior parte das pessoas vai ser o despertar. Acho que mais ou menos até meio do livro já vão ter percebido que o livro é para elas. O livro é para mim, é para mim. É para mim. Há algumas pessoas que dizem que não precisam de cura, que não têm problemas nenhuns, e que não têm mazelas nenhumas, e que não têm traumas nenhuns. Todos nós conhecemos pessoas que se sentem dessa forma. Se calhar tu podes dizer, Ariana, será que existe alguém que tu escreveste que todos precisamos de cura, mas existem pessoas ou tão bem resolvidas com o que lhes aconteceu durante toda a vida, ou estão em negação? Que é que... Muitas das vezes é precisamente isso. Elas não estão ainda no estado de consciência do despertar. Quando tu começas a ter a consciência de que se calhar precisas de curar algo ao nível físico, mental, emocional ou espiritual, quando isso começa a acontecer, quando começa realmente a tal história da Cinderela, é como se tu estivesse a dormir, de repente abres os olhos, é o despertar, mas depois há a expansão, não é? Que vem com a nutrição, que tem a ver também com aquilo do método de Prana, não é? Que eu convido todos a descobrirem, que é preciso ter presença, é preciso nós pararmos para nos ouvirmos, estarmos atentos, observarmos a escuta ativa do que nós precisamos olha, Lisa, estava mesmo a falar de ti, olha. Eu não estou a vê-las. A Elisa, estava a falar da tua mãe e deixa-me Católica. E então o processo do despertar da consciência começa quando nós paramos para simplesmente parar para nos escutarmos, observarmos o que é que nós estamos a sentir e sermos verdadeiros connosco próprios, procura da nossa verdade, não de agradar os outros, não de estarmos preocupados com o que os outros pensam de nós, mas com a nossa verdade, com a nossa essência, de percebermos o que é que eu preciso, onde é que precisa de ser curado, o que é que precisa de atenção, a cura no sentido de dar atenção. E eu venho com aquela expressão, onde dói é onde precisa de ser curado, onde dói é onde precisa de cura. De olharmos para nós e percebermos o que é que eu estou a sentir. Eu estou frustrada porquê? Eu estou triste porquê? Eu sinto-me impotente porquê? Eu sinto-me desvalorizada porquê? Eu sinto que não sou o suficiente porquê? Eu sinto que não sou bonita, eu sinto que eu sou gorda, magra, etc. Há uma série de coisas que nós julgamos sobre nós mesmos e que se calhar não faz sentido e não faz sentido nós termos esse julgamento tão pesado, tão crítico sobre nós mesmos. E quando nós paramos para pensar isso e pensar não interessa, nada disso interessa e que, como tu dizes, eu sou imortal e que Eu vou ficar aqui. E que nós não morremos, que é uma questão de transição. Isto é uma questão, nós não somos o nosso físico, que deteriora-se, vai envelhecendo, e até a alma, o espírito vai precisar mais dele. Vamos deixar, mas nós não morremos. O espírito é imortal. Mas nós também não somos os nossos pensamentos. Nós pensamos num dia só a quantidade de pensamentos é que nós temos. Mas também não somos as nossas emoções. Ok? Então, a forma como nós experimentamos a nossa vivência, a forma como nós estamos no dia a dia, nas relações com as pessoas que nós amamos, pode ser muito gratificante e nós podemos ter uma vida plena se nós, a partir deste momento, deste segundo, e todas as pessoas que nos estão a ouvir e que nos vão ainda ouvir, separarmos um bocadinho e conseguirmos nos escutar.
o que é que eu preciso para estar bem. Okay? E este livro é este guia que vai ajudar muitas pessoas a olharem para si e perceber o que é que eu preciso para ser feliz. Porque nós todos nascemos para ser felizes, merecemos ser felizes. Esta procura da felicidade. Mas aí, se calhar, começar, quando nnós começamos com esses questionamentos, nós já estamos no processo de cura. Precisamente. Na verdade, o autoconhecimento é parte do processo da cura também. Nós não vamos, eu não sei se nós vamos fazer alguma vez uma cura tão generalizada e tão conclusiva a ponto de, ai, daqui para aqui está bem, agora estou curada, pronto, vou ter a minha vida mais feliz do mundo, vou ser a mais rica. Eu acho que nunca, a vida não é conclusiva, né? Não é? A cura não é um fim, a cura é um processo, é um caminho. Exatamente, exatamente. Mas vamos nos sentindo melhores connosco próprios, com as nossas decisões, com um olhar do outro. Mas acho que isso tudo começa antes, isso tudo começa com os questionamentos. E os questionamentos só vêm quando tu estás a prestar atenção à tua própria presença. E nós, ultimamente, estamos muito distraídos com a presença do outro. Eu gosto de dizer assim a brincar, mas a sério. Nós, há alguns anos, não vou dizer nosso tempo, há alguns anos, nós tínhamos os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos primos e tios. Basicamente, esse era o nosso ambiente. As pessoas que nós víamos, tanto para explicar, para criticar, para julgar, eram estas pessoas, ponto final. Hoje, nós vemos o mundo inteiro. Nós vemos pessoas em todas as línguas, de todas as culturas, de todas as formas de viver e de estar. Nós temos o mundo inteiro para comparar. Nós temos o mundo inteiro para inspirar-nos. Nós temos o mundo inteiro para poder trazer então esta realidade. E isto pode ser avassalador. Isso pode ser distrativo. Isso pode fazer com que nós nunca estejamos focados em nós. Nós estamos tão distraídos com o mundo que não prestamos atenção. E se não prestamos atenção, não começamos o processo de ver. Olha, deixei de ouvir por uns segundos. Aqui, eu estava a dizer que acho que começa aí. Começa no ponto dos questionamentos, e os questionamentos só vêm se tu estiveres centrada em ti. Se tu estiveres a olhar para ti, para dentro, e não para fora. E isso não é egoísmo, isso não é egoísmo. Olharmos para nós, pararmos e ouvirmos, não é egoísmo. Nós somos o nosso principal desafio. Nós somos, na verdade, o único desafio que existe. Né? Sim. Sempre e nós somos o nosso sucesso, mas também somos nós que nos limitamos a nós mesmos, mais ninguém. Somos co-criadores da nossa própria realidade. Podemos ser o nosso maior amigo, mas também o nosso pior inimigo. Estavas a dizer um bocado dessa filosofia que eu também adoro e gosto muito de trazer, de divulgar. Nós não somos sequer a nossa profissão. Eu não sou, porque sou apresentadora de televisão, locutora de rádio, mestre de cerimónias, influencer. Eu não sou isso. Eu não sou. Eu não sou o meu nome, eu não sou os meus pais, os meus irmãos, eu não sou a minha herança genética, eu não sou o tom da minha pele. Então, é importante também dizermos isso. Quando nós falamos de nós não estamos a falar dessa imagem apenas dos cargos, dos títulos, das licenciaturas, dos doutoramentos. Nós estamos a falar do ser por trás de tudo isto. Um ser que só veio aqui até... Não somos o nosso cargo, não somos os nossos títulos académicos, não somos a bancária, a conta bancária, o estatuto social, não somos nada disso. Nós somos aquilo que já éramos antes de ter isso tudo. A nacionalidade, se formos ver bem, tudo isso adquirimos, né? Adquirimos, alguém deu, nunca fomos nós a escolher todas essas atribuições. Então, no fundo, somos por trás disso seres humanos, seres espirituais. Querida, estamos aqui há 1 hora a conversar, é tão bom conversar contigo. 1 hora com a terapeuta. Vamos encerrar. Eu não sei se há algo que tu queiras dizer para podermos encerrar esta 1 hora. Alguma mensagem que tu queiras deixar aqui a todos os que nos estão a ouvir e ainda os que nos vão ouvir? O que eu quero dizer é, nós todos comunicamos. Nós comunicamos de alguma forma. Nós comunicamos com as nossas escolhas,
com a nossa forma de ser e de estar, com a nossa presença, com o nosso olhar, com o nosso ouvir, também comunicamos, ou não ouvir. Nós comunicamos com aquilo que nós vestimos, a forma como nos apresentamos, nós comunicamos com a nossa postura, com a nossa empatia, em todas as profissões, em todas as culturas. Tu também estás a comunicar. Então escolhe ser canal de comunicação e ao mesmo tempo um canal de cura. Escolhe ouvir, escolhe ver mais do que aquilo que parece. Escolhe ser canal, como eu escolhi, e deixar outros também terem a sua voz através de ti. E é possível, todos podemos fazer isto. E se fizermos isso, todos, claro que nunca vai chegar a esse mundo ideal onde somos todos, mas se cada um de nós fizer isso, vai estar a curar mais um ser e a curar-se a si próprio. Curar-se a si próprio faz com que todos os outros possam ter essa chance também e possam se inspirar nesse processo. Namastê. Muita gratidão. São todos convidados a adquirir o livro, que visitem o website da Pranangola, www.pranangola.com, e podem reservar o vosso livro. O lançamento vai ser em Portugal, depois aqui em Luanda em setembro, na Holanda e depois no Brasil. Estão todos convidados a adquirir o livro, um guia holístico para a transformação. Todos precisamos de cura. Digo Buriti, muito obrigada, gratidão por tudo. Um beijão na Por ser energia boa. Tudo bom. Beijão a todos. Obrigada por terem estado aqui. Obrigada pela presença. Tá bom. Sigam-nos nas nossas redes sociais, sigam no Instagram, acompanhem no YouTube, e vou ter uma série de convidadas também que leram em primeira mão o livro e que vão estar connosco para dizer o seu sentido e a sua perspectiva sobre Todos Precisamos de Cura. Ok? Um best-seller internacional. Assim é, está feito. Está feito. Deu para desmaiar as saudades. Um bocadinho. Beijão. Beijinho. Obrigada. Lá viu?